emociona muito, né? Porque vem tudo na minha cabeça. Acabou com a minha vida. Isso aqui eu não vou esquecer nunca mais. Eu acho que eu vou morrer com esse trem aqui. No barranco assim, ó, que nós vimos as galinhas atolando, batendo as asas assim, atolando. E os cachorros tudo atolados no céu. Na maior tragédia ambiental da história do país, 40 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro foram despejados no rio Gualacho. É o equivalente a 40 milhões de caixas d'água de 1.000 litros cada. A onda de lama chegou ao Rio Doce e ao mar, a 670 quilômetros de distância. Oficialmente, 19 pessoas morreram. Este número é contestado e vamos explicar o motivo daqui a pouco. Primeiro é necessário entender a região onde a tragédia teve início, em novembro de 2015. Este é o quadrilátero ferrífero, na zona central de Minas Gerais. São 7.160 quilômetros quadrados, com a maior concentração de minério de ferro do país. Daqui saem 60% da produção nacional. Mariana é um dos municípios do quadrilátero. 23 quilômetros ao norte da cidade está a Samarco, empresa de beneficiamento de minério. Alguns quilômetros a leste, o distrito de Bento Rodrigues. E mais distante ainda, Paracatu de Baixo. Samarco, Bento e Paracatu são ligados por um rio, o Gualacho. Estas imagens mostram a Samarco antes e depois do acidente. A de cima é de 3 meses antes do rompimento da barragem. A de baixo, 5 dias depois. Repare que o distrito de Bento Rodrigues não fica muito longe da represa. Aqui, em uma imagem mais fechada, o distrito antes e depois. Só as casas que ficam em um lugar mais alto não foram afetadas. O cidadão que foi impactado, atingido direta e indiretamente por um desastre ambiental, ele tem o direito de buscar medidas e soluções, sejam elas extrajudiciais ou judiciais, para ser efetivamente indenizados. E aqui o que a gente percebe é que nós já estamos há 2 anos de um desastre ambiental e que até agora, nesse momento, as medidas que foram adotadas são medidas paliativas. E o que a gente ouve das pessoas dioturnamente no comitê é que elas estão longe dos seus amigos, longe do modo de vida, não podem colar um quadro na parede porque aquela casa não é a casa delas, não tem como plantar uma horta, porque hoje moram no meio urbano e antes viviam aqui no meio rural, né? No meio onde elas tinham um modo de vida totalmente diferente. Então, essas pessoas, elas continuam dioturnamente impactadas por um desastre ambiental. Quem perdeu a casa mora de aluguel em Mariana, pago pela Samarco. Além disso, recebe um cartão para compras, no valor de R$ 1.300. Parece o suficiente, mas não é. Dois anos depois, a Samarco controla quem entra no distrito. Por todo lado, há placas avisando de possíveis perigos. Aqui era a Escola Municipal de Bento. Em uma das paredes, um ex-aluno deixou um recado. O sentimento dele não vai se repetir em outros alunos. O distrito está definitivamente fechado. O capim cresce em centenas de toneladas de rejeito de minério, que pelos planos atuais nunca serão retiradas daqui. Para esta ex-moradora, é a pior notícia que poderia ouvir. Ela voltou ao lugar onde ela, o pai e o avô nasceram. A vida da Maria Marta está aqui. É o resto de uma cristaleira que ficava ali. Lá dentro
era uma outra sala, ali tinha uma outra cristaleira, inclusive tinha uma mamadeira, que quando eu nasci, uma mamadeira de louça, que ficava ali, que a minha mãe guardava. Não tenho mais nada, não tenho uma lembrança mais, nem para eu guardar uma foto de criança, não tenho mais nada. Tudo que eu tinha de criança ficou aqui. O que a senhora sente com isso? Sem palavras. Isso não tem preço, isso não tem valor. Eu não tenho uma foto da minha avó. A única foto da minha avó que tinha está aqui. Está debaixo da lama. Debaixo da lama não, debaixo de rejeito. Não tenho nada. Não tenho uma referência mais de infância. Não tenho nada. A Ordem dos Advogados do Brasil fez uma comissão para acompanhar os processos das vítimas. A maior preocupação da OAB hoje é com o fato de que o direito individual das pessoas, esse direito não vem sendo respeitado e ele está nas portas da prescrição, né? Nós não podemos nos esquecer que no dia 6 de novembro de 2018, o direito individual de propositura de ações individuais para a busca do direito individual de cada cidadão atingido pelo desastre ambiental, de Minas Gerais até o Espírito Santo, esse direito vai estar efetivamente prescrito. Como está perto da barragem da Samarco e fica em um pequeno vale, Bento Rodrigues foi duramente atingido. A onda de rejeito chegou aqui com força e levou o que encontrou pela frente. Tudo está como a lama deixou. Neste pebolim, ninguém mais vai brincar. Nesta outra casa, ficou o brinquedo de uma menina. No distrito inteiro, estão enterradas as memórias de quem morava aqui. A senhora já chorou quantas vezes? Inúmeras. Só o meu travesseiro sabe. A lama de rejeitos que atingiu duramente essa região mineira também foi para o mar, no Espírito Santo. Inicialmente, a lama de rejeitos ela se concentrou bem em frente à foz do Rio Doce, mas o mar foi levando isso tanto a norte quanto a sul. Os monitoramentos que a gente realizou com sobrevoo de helicóptero e também por imagens de satélite indicaram que o rejeito chegou de uma forma mais diluída ou menos diluída até por todo o estado do Espírito Santo, até o norte do Rio de Janeiro e até o sul da Bahia também. Os pescadores foram proibidos de exercer a profissão. É o temor de que os poucos peixes que podem ser capturados transmitam doenças a quem os consumir. A gente tem que ter em mente também que não só a própria lama de rejeitos já veio com boa parte da contaminação, como ela também carreou do fundo do rio, que o Rio Doce já era poluído. Ele já sofria impactos muito antes do desastre. O desastre, não vou dizer que foi uma gota d'água, porque foi enorme a quantidade que vazou, mas o rio já vinha se deteriorando, assim como quase todos os rios no Brasil inteiro. Infelizmente, a gente não conserva direito os nossos próprios rios. E esse rejeito ele carreou esses minerais para o mar. Então a gente encontra muita coisa relacionada, principalmente o ferro, por exemplo. Tem contaminação de organismos com muito ferro, que pode ser associado diretamente ao rejeito, mas você tem outros metais, como o chumbo, o arsênio, que parece que naturalmente já é rico ali naquela região, mas você teve aumento, aí vai ter cádmio, vai ter cobre e vários outros metais que podem estar aumentando aí nos organismos. Além da preocupação com quem mora no litoral, o caminho da lama exige atenção por muito tempo sobre o impacto do desastre na natureza.
Essa é uma das situações acompanhadas pela Renova. A fundação é o resultado da assinatura de um termo de transação de ajustamento de conduta entre Samarco e instituições federais e estaduais. Tem o dever de tratar das reparações e compensações financeiras ou não das vítimas da tragédia. É dividida em 3 frentes de trabalho: pessoas e comunidades, com identificação e indenização de cada um dos prejudicados, por exemplo. Terra e água, manejo adequado para recuperar o solo e os recursos hídricos atingidos. E reconstrução e infraestrutura, reassentar quem perdeu o lugar onde morava e conter os rejeitos que possam sair da área da Samarco. Pelos programas que tem nesse termo de transação de ajustamento de conduta, mas agora ligados à compensação também que as empresas têm que fazer diante do maior crime ambiental da história do país, né? Existem alguns programas que eles já começaram a ser implementados, como, por exemplo, recuperação de nascentes. As áreas para eles fazerem recuperação de nascentes, quem decidiu foi o Comitê da Bacia do Rio Doce, né? Então, essa recuperação de nascentes começou ano passado e tem continuado. E aí as equipes que estão em campo da Renova têm tido uma interlocução muito grande com o comitê e nós temos sempre exigido e discutido isso, assim, a valorização do pessoal da bacia, a valorização do proprietário rural, porque eles precisam recuperar 5.000 nascentes. É nosso interesse que essa recuperação aconteça, mas nós temos lá o produtor rural que também tem que ser escutado para a gente fazer isso de uma forma melhor. A gente está monitorando, né, todas as desovas de tartarugas. No momento do desastre, quando a lama chegou na Foz do Rio Doce, no final de novembro, é exatamente o pico reprodutivo das tartarugas. A princípio, a gente não notou uma diminuição, as fêmeas continuaram subindo e desovando. O que a gente viu foi um impacto na praia, havia muita lama depositada na areia e isso e também, quando a gente fazia a abertura de alguns ninhos, a gente via, né, a cor diferente dos ovos e que a lama realmente percolou, né, a areia absorveu aquela lama em camadas um pouco mais profundas. Mas de maneira geral, não houve uma diminuição de nascimento de filhotes, né? A gente pôde acompanhar isso. Por enquanto não houve um impacto agudo. A longo prazo, a gente vai ter que continuar monitorando para saber se essas tartarugas que nasceram ou as fêmeas que subiram durante o processo estão contaminadas com algum tipo de coisa. Então, a gente está fazendo coleta de sangue, coleta de tecido, toda uma análise vai ser feita aí ao longo dos próximos anos. Rompimento de barragens de rejeitos não é algo inédito no Brasil. A novidade foi a grandiosidade da tragédia. Não havia um protocolo para orientar o que fazer nesses casos, em nenhum dos órgãos envolvidos. O rompimento está servindo de lição a todos. As ações civis que foram propostas, elas foram propostas para adoção de medidas paliativas, né? Para que as pessoas pudessem ter direito a cartões assistenciais, a locações e etc. Mas o reassentamento, que vem sendo uma luta do Ministério Público, e especialmente a questão da reparação individual, que precisa de ser efetivada por meio da contratação de um advogado, essa medida ela está sendo postergada. Agora, o que a gente está implementando é um programa Rio Vivo, que vai fazer a recuperação de cerca de 6.000 propriedades em toda a Bacia do Rio Doce, com a recuperação de nascentes prevista para cerca de 12.800 nascentes, programas de tratamento de esgoto nas propriedades rurais e programa de barraginhas, que a gente chama de controle de sedimentos. Esse é um programa que já está começando agora em algumas áreas. Aqui em Mariana, vão ser 270 propriedades recuperadas, com recursos oriundos tanto do Comitê da Bacia do Rio Doce, mas também do Comitê da Bacia do Piracicaba e Comitê da Bacia do Rio Piranga, que são comitês afluentes, né? Na Bacia do Rio Doce nós somos 12 comitês. Ainda vai ter um impacto ainda por vários anos, porque, como eu falei, o rio ainda não foi limpo, completamente limpo. Então esse sedimento ainda está chegando. E mesmo o mar vai levar um tempo para poder absorver isso, né? Que esse sedimento possa ser absorvido mesmo no fundo do oceano e ele pare de ficar sendo remobilizado a toda frente fria ou ressaca que aconteça. Este seminário discutiu a situação de quem foi atingido pelo desastre, representantes dos municípios, das vítimas, da Justiça e do Ministério Público. De um ano para cá,
há uma estratégia definida em que nós temos uma expectativa que agora já é muito mais positiva do que aquela que havia num primeiro momento. E nós temos como objetivos principais e meta, primeiro, a recuperação ambiental em si, que é um processo mais de médio e longo prazo, onde já há um acordo formalizado na Justiça Federal de contratação de 2 grandes auditorias internacionais que já estão trabalhando, e nós acreditamos que num prazo entre curto e médio, essas indenizações às pessoas serão efetivadas num processo agora já muito articulado e objetivo e definido. Hoje, a Samarco não está operando. Todas as licenças foram cassadas, mas o impedimento deve acabar no primeiro semestre de 2018. Nos primeiros 22 meses, ela vai utilizar uma cava nova, uma nova cava aqui na divisa de Ouro Preto e Mariana, ainda nos 22 meses com método tradicional, mas após os 22 já iniciando um processo novo, inédito aqui na região, de empilhamento a seco, né? Aí o risco de dano e rompimento é muito menor e o impacto ambiental ele é muito mitigado. A engenharia é muito difícil trabalhar com 100%, né? O que nós temos condição de garantir hoje é que dentro das boas práticas mundiais, né, brasileiras e mundiais, dentro de as normas brasileiras e internacionais preconizam do ponto de vista de segurança de barragem, estão implementados na barragem de Germano, né? O que garante um nível de segurança muito alto e com um sistema de monitoramento, né, 24 horas por dia, acompanhado por especialistas, né, de geotecnia, nos dá realmente uma garantia de efetividade e de segurança muito alto do reservatório. Nenhuma mineradora que produz minério. Mineradora beneficia minério. O minério é do país. Ele está no solo, no subsolo. Elas retiram, beneficiam e vendem. Não existe produção de minério. Existe planta industrial de beneficiamento. Então nós cobramos pelo nosso minério o menor royalty do mundo, com um grande prejuízo à população. E quando chega um acidente da proporção desse de Mariana, aí é que a gente vê que a gente não está só vulnerável a preço de commodity, a dificuldade de tramitação de medida provisória, não. A gente está vulnerável às próprias operações, né? Mariana é uma cidade que padece nos últimos 2 anos de uma condição econômica municipal da prefeitura miserável. Você não tem produção de minério, você não tem CEFEM, você não tem declaração de VAF, que é o bolo do ICMS, um prejuízo absurdo que a gente nem sabe quando vai voltar. Então é preciso que o país realmente alerte, fique de antena em pé, cobre do Congresso Nacional algumas medidas para que a gente volte a ter orgulho da atividade mineral do país. 2 anos depois, a dor ainda não acabou. Tem gente que o barulho da lama vindo, daquela barragem rompendo, aquele barulho não sai da cabeça delas. Até hoje não sai da cabeça delas. E não vai sair. Entendeu? Então, mas ninguém se lembra disso. As pessoas, muitas pessoas só criticam, acham que o dinheiro vai repor tudo isso. E dinheiro não repõe. O que as pessoas querem não é dinheiro. Elas querem dignidade. O desastre ambiental tem se perpetuado com o tempo, porque essas pessoas não estão sendo reparadas para que elas possam levar a vida delas de uma outra forma a partir do desastre ambiental. E a gente percebe a existência de muitas pessoas que estão deprimidas, muitas pessoas que faleceram em razão de outras enfermidades provocadas por depressão. Então, essa questão da efetividade da prestação jurisdicional é algo que preocupa muito a OAB. Não só a reparação ambiental, né, mas a reparação socioeconômica efetiva do cidadão impactado é algo que preocupa muito a OAB, porque nós estamos aí partindo nas portas da prescrição do direito individual. Direito é o que as pessoas querem fazer prevalecer. O direito de morar onde sempre estiveram. Mas hoje os distritos de Mariana, que foram atingidos, estão sem moradores. Mas nem todas as casas estão abandonadas.
Esta aqui tem gente morando nela. Ela está numa parte mais alta de Bento Rodrigues e quem fica aqui, pelo menos a cada 15 dias ou todo fim de semana, é um grupo chamado Loucos por Bento Rodrigues. Um grupo de 32 pessoas. 2 dessas pessoas estão aqui, a Mônica e o Cristiano. Mônica, Cristiano, por favor, dá uma palavrinha aqui com a gente. Mônica, por que você é louca por Bento Rodrigues? Porque foi aqui que eu nasci, cresci e pretendia morrer. É o lugar que eu amo. Cristiano, e aí, por que ficar aqui, hein? Porque aqui foi minha vida toda, né? E permaneço ficar aqui pro resto da minha vida também, até morrer. Essa casa é da minha tia, ela não foi atingida pela lama, porém foi saqueada. Ela foi saqueada logo após o rompimento da barragem, onde a empresa nos privou de estar entrando no que era nosso, de estar entrando em Bento, e os saqueadores puderam entrar e fazer o que bem quis. Roubaram porta, janela, que tinha uma varanda, eles roubaram as telhas, roubaram tudo. Essa janela que hoje se encontra e essas portas foi nós que colocamos quando nós decidimos vir passar os finais de semana aqui em Bento. Vamos entrar? Mônica apresenta a casa inteira. Espera uma definição judicial que os permita se mudar para cá de vez. Sabe que vai ser difícil, mas tem esperança. O Bento só existe um. É aqui onde a gente está. Por mim, a gente reconstruiria aqui. Mas a empresa, no início que aconteceu, colocou muita impossibilidade, colocou muito medo nas pessoas. Então, assim, uma grande parte da comunidade não se sentem à vontade, não se sentem preparados para voltar aqui, mesmo que a passeio. Então, eu acho assim, para reconstruir aqui a comunidade, eu vejo uma impossibilidade nesse sentido. Mas, assim, o que eu mais queria, o que eu sonho era a nossa comunidade aqui de volta, do jeito que ela era. Nós somos loucos, somos do Bento, somos amigos, aqui é o nosso advento. Lembra que falamos de 19 mortos no início do programa? Os moradores contam 20. Eles dizem que uma grávida foi levada pela lama e resgatada. Só ela. Os meninos sempre falam que ela, da lama vinha, pegou ela, arrastou ela, e nisso dela saiu toda, bem dizer, nua, né? Que pau, ela contava para pau, que ela tem uma cicatriz que hoje que você pode ver que é a marca dos pau que pegava no rosto dela. E a maioria saía nua. E tinha Dona Maria, que ela, da casa dela, assim, ela saiu, andou 1 quilômetro em arrastada pela lama, que foi pegar ela aqui na saída aqui para Santa Rita do Durão. Então ela andou, bem dizer, o vilarejo todo em cima da onda. E essa mulher grávida perdeu o bebê? Perderam. De Bento Rodrigues a Samarco. Antes de entrar na empresa, tivemos de assistir a um vídeo sobre segurança. De um modo geral, explica como essa questão é levada a sério. Agora sim, na represa de Fundão. Esta cratera abrigava 56 milhões e 600 mil metros cúbicos de rejeito. Lembre-se, cada metro cúbico equivale a 1.000 litros de água, portanto, mais de 56 bilhões de litros de rejeito. Estas fotos mostram a situação em que ficou a barragem logo depois do rompimento. Hoje está assim. A empresa diz que investiu 602 milhões de reais no trabalho de recuperação. Todas as obras de contenção, de restabelecer níveis de segurança estão concluídas. Todas essas obras, todos esses diques monitorados 24 horas através de um centro de monitoramento integrado, né? E todo o sistema de contenção, né, capaz e seguro para conter todo esse rejeito ainda remanescente também concluído, né? Foi concluído ao longo de 2016
e o último dique, que é o dique S4, que é imediatamente antes do Gualache do Norte, concluído em janeiro desse ano. O trabalho foi feito para impedir que outra barragem, a de Germano, fosse afetada. Uma parede de concreto separa as duas represas. Havia uma grande preocupação nossa, um grande cuidado com o reservatório de Germano, né, para que o rompimento, o esvaziamento do reservatório de Fundão não pudesse, e não aconteceu, né, comprometer a segurança do reservatório de Germano. E um ponto frágil naquele momento do esvaziamento eram exatamente esses diques que dividia, né, e que divide um reservatório do outro. Foram instaladas câmeras de monitoramento em toda a área da represa. Também há radares que podem detectar qualquer abalo na estrutura. E caso haja algum acidente, sirenes são acionadas para avisar quem estiver por perto. Isso 24 horas por dia. No próximo programa, vamos falar das consequências na economia de Mariana, a retomada da ação criminal contra os acusados por homicídio nesse desastre e ainda os abalos psicológicos que insistem em permanecer com as vítimas. Você vai conhecer duas histórias emocionantes. A do agricultor que amava plantar árvores e agora vive de fazer fretes, e a do aposentado que viu a casa onde nasceu ser coberta pela lama. Teve 2 paradas cardíacas e agora usa a música como terapia.